liberado aí no céu, Pai. Nós queremos manifestar aqui na terra aquilo que já está liberado aí no céu, Pai. Então fala conosco nessa noite, Deus. Esse culto começou debaixo de uma palavra. O Senhor está fazendo algo novo na minha vida, algo novo na minha casa, algo novo na minha família, algo novo nesta igreja. E nós te damos toda a honra, toda a glória, louvor e toda a adoração, Senhor. Recebe, Pai. Nós queremos ouvir a Tua voz nessa noite. O Teu povo que está em casa quer ouvir a Tua voz nessa noite. Continua falando conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Pode tomar o seu assento, você que está aqui. Glória. Aleluia. Que presença do Senhor aqui nessa noite, meu irmão. Ai, tomara que você aí em casa consiga sentir dessa presença poderosa que está sobre nós, amém? Nós vamos meditar na palavra do Senhor nesta noite. E se tem uma palavra que o Senhor quer nos dizer nesta noite fria de quarta-feira, que aqui não está tão frio hoje, irmão. Hoje nós fomos pegos de surpresa, porque estava um frio para lá. Quando chega aqui, a Mamiliana está até sem blusa. Mas não está tão frio aqui, mas para lá está frio. E às vezes para lá está calor e chega aqui está um frio de geada, que você tem que pedir até um cobertor emprestado. Seu irmão, né? Mas hoje nós fomos surpreendidos pelo Senhor e ainda vem tanta glória, tanta unção, aí o calor só aumenta, né? Mas eu quero dizer algo aos irmãos que o Senhor falou comigo nesses dias. E se existe uma palavra para nós, filhos de Deus, eleitos do Senhor, não tenha medo. Não tenha medo. Isaías 37, você pode abrir comigo aí a sua Bíblia? Isaías 37, você que trouxe sua Bíblia, ou está no seu celular, ou você que está aí na internet e vai só acompanhar a leitura. Aleluia. Isaías 37, versículo 6. Isaías 37, versículo 6 vai nos dizer assim: Este lhes respondeu: Digam a seu senhor, assim diz o Senhor, não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Assíria falaram contra mim. Pai, esta é a tua palavra e nós queremos ouvir a tua voz nessa noite. Nós já estamos, nós já trouxemos o ambiente do céu para cá e agora é a hora que nós queremos ouvir a tua voz. É a hora que o teu povo que está em casa para tudo e senta diante de um celular, diante de um computador, diante de uma televisão, simplesmente para ouvir a tua voz. Então fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, esse texto está nos dizendo sobre a história do rei Ezequias e o povo de Jerusalém e o profeta Isaías. E eu gosto muito do profeta Isaías, porque o profeta Isaías era alguém que confiava no Senhor sem pestanejar. Ele confiava no Senhor e ele não se intimidava com as ameaças daquilo que era contra o povo dele, que era o povo de Israel.
E nesse texto nós vamos, se você for ler depois na sua casa, que eu sei que tem gente que assiste esse culto depois e que pega essa palavra e vai mastigar dessa palavra. Então, se você for ver essa palavra depois, o rei Ezequias estava sob uma sentença do rei da Assíria e sobre ameaças, e o nome desse rei era Senaqueribe. E ele enviava cartas para o rei Ezequias dizendo afrontas contra o exército de Jerusalém, contra o povo de Israel e contra a vida do rei Ezequias. E ele enviava palavras e sentenças de morte, palavras e sentenças de desprezo, palavras e sentenças de derrota. E muitas vezes, meus irmãos, nós somos como o rei Ezequias. Talvez nós não recebemos cartas, mas existem palavras de derrota contra nós. Existem palavras de derrota contra a nossa família. Talvez nem falam com a gente, mas a gente ouve dizer, olha, estão dizendo que o caos chegou lá na tua casa. Olha, estão dizendo que vocês não vão conseguir. Olha, você está pensando em ter um novo negócio? Esquece, estão dizendo que esse negócio não dá mais certo. Palavras de derrota, palavras de afronta, palavras que vêm trazer o nosso fracasso. Ai, você com o ministério, mas não deu certo até hoje, não é agora que vai dar. Palavras e sentenças que vão chegando na nossa porta e batendo lá e esperando de nós uma atitude. E nós precisamos saber o que fazer. Muita gente acredita nessas palavras e pensa, é verdade, né? Todo o meu histórico, toda a minha história está me mostrando isso, eu não vou tentar de novo, eu não vou prosseguir nisso que Deus está falando comigo, eu não sei se é Deus que está falando comigo. Muitas pessoas correm para as redes sociais ou correm para as pessoas que elas têm mais contato e dizem, olha, estão dizendo isso de mim, estão dizendo isso da minha casa, eu não sei o que eu faço, acho que eu vou postar um versículo lá, se Deus é por mim, quem será contra mim? Daí a pessoa vai entender que eu estou guardada e protegida debaixo das mãos poderosas do Senhor. Mas o rei Ezequias, irmãos, ele nos ensina uma lição poderosa neste texto. Quando nós formos afrontados, quando nós formos taxados daqueles que não têm mais fruto para dar, quando nós formos desprezados, quando nós formos humilhados, o rei Ezequias, através do profeta Isaías, ele nos ensina uma lição poderosa. Nesse mesmo texto aí, você que está com a Bíblia, você pode ler comigo aí o versículo 14 e o 15. E eu gosto de ir seguindo na palavra, irmão, na Bíblia, porque a Bíblia não mente. O que está escrito aqui é o que, se eu e você fizer, nós vamos ter os mesmos resultados. Nós vamos ter as mesmas vitórias em áreas diferentes, mas nós vamos ter as mesmas vitórias. E o 37:14 diz assim, Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor, abriu-a diante do Senhor e orou. Irmão, conta para Deus. Conta para Deus. Ezequias podia ter chamado o profeta novamente. Ezequias podia ter chamado o povo, dizer, olha, eu vou ler para vocês o que está escrito aqui. Ezequias podia ter chamado eles, eu vou te contar o que estão falando aqui. Mas, irmãos, Ezequias foi para o templo do Senhor, chegou na presença do Senhor e disse, Senhor, está vendo aqui o que está escrito aqui, escreveram contra mim, escreveram contra o Senhor, escreveram contra o teu povo. Sabe o que ele faz? Ele passa a responsabilidade para a conta de Deus. Ele passa a responsabilidade para a conta daquele que pode todas as coisas. Ele passa a afronta para a conta de Deus e diz, olha, eu não sei o que eu posso fazer com isso, eu não sei o que eu fiz para merecer isso, mas eu estou te mostrando, eu estou te contando, Senhor, o que estão fazendo contra mim, contra a minha casa. Irmão, e ele não se preocupa, porque ele sabe
E quando a gente desabafa para a pessoa certa, a resposta vem. Quando ele chega e fala com Deus e conta para Deus, ele sabe que a justiça dele vem do céu. É tempo de nós sabermos que existe um Deus preocupado com as nossas coisas. É tempo de nós sabermos que existe um Deus disposto a dialogar conosco. É tempo de nós sabermos que, olha, eu posso ter alguém que ora comigo, eu posso me abrir com meu pastor, eu posso me abrir com meu líder, eu posso me abrir com alguém que eu confio há muitos anos, mas eu preciso me abrir para Deus e dizer: Deus, o Senhor está ouvindo isso? O Senhor está vendo isso? Nós precisamos, irmãos, aprender a ser mais específicos com Deus em oração. A gente se ajoelha para orar. Quando a gente se ajoelha e a gente se dobra aos pés do Senhor e a gente diz: ah, Senhor, aquela causa lá, abençoa. Ah, abençoa o meu casamento. Ah, abençoa os meus filhos. Ah, abençoa a minha família. Irmão, isso não é especificidade. Coisas específicas é você dizer: abençoa o meu marido, o nome dele e ele tem esta causa e eu preciso que o Senhor haja nesta causa. Abençoa a minha igreja é a igreja, ministério só para te adorar. Abençoa os meus pastores. Específico com Deus, naquilo que você está vivendo e naquilo que você quer. E todas as vezes, irmãos, que nós somos afrontados, que nós somos envergonhados, quando nós oramos, a ação nunca vai vir de nós, ela sempre vai vir de Deus. Todas as vezes, nós temos inúmeras vezes em que nós fomos afrontados por alguma palavra ou por alguma sentença, nós nunca precisamos fazer nada. A justiça veio de Deus, a resposta veio de Deus. Em situações de afronta, irmão, entenda, não é você que vai agir, é Deus que vai reagir por você. É Deus que vai tomar conta dessa causa. É Deus que vai movimentar e vai fazer um reboliço ali para mudar essa história. Sabe qual foi a resposta da oração que Ezequias recebeu? Vamos lá. Isaías 37, o versículo 36. Vai dizer assim: então, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, só havia cadáveres. Assim, Senaqueribe, rei da Assíria, fugiu do acampamento, voltou para Nínive e lá ficou. Irmão, o anjo tomou conta da afronta, meu irmão. O céu tomou conta daquela afronta. Essa afronta, essa sentença que estão jogando sobre você, sobre a sua casa, ela vai ter que fugir. Eles vão olhar e vão dizer: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Grandes coisas o Senhor tem feito pela casa deles. Grandes coisas o Senhor tem feito pela saúde deles. Grandes coisas o Senhor tem feito naquele lugar. Sabe esse medo? Sabe essa mentira? Sabe essa afronta? Ela vai ter que fugir. Ela vai ver a ação de Deus sobre a nossa vida. Ela vai ver a ação de Deus sobre a nossa casa. Ela vai ver a ação de Deus sobre as nossas coisas. É como se a gente fosse criança de novo. Sabe como é que é criança? Criança está lá brincando na rua e quando vê, dá um problema, o que ela fala? Eu vou contar tudo pro meu pai. Ou eu vou contar tudo pra minha mãe. Sai correndo, sai voado. E as crianças lá, nossa, agora eu tô lascada. Conta tudo pro pai, vai contar tudo pra mãe. Irmão, é como se nós fôssemos crianças. Conta tudo pro seu pai. Conta tudo pro seu pai, ó, espera que o céu toma a nossa dor, irmão. O céu olha para nós e diz: olha, tem um filho fiel ali. Eu vou agir em favor dele, eu vou agir em favor da casa dele. Ele me buscou, ele me procurou como pai, e eu estava aqui esperando ele vir correndo e dizer: ô pai, fizeram isso pra mim, o que eu faço? Não é assim? Não é assim, Pedro? Deu um pau lá na rua, o que você faz? Vou contar tudo pro meu pai, ô mãe. Assim somos nós,
nós, meu irmão, nós recebemos a afronta, recebemos o desprezo, dizemos: ei, eu vou contar tudo pro meu pai, hein? Eu vou dizer tudo pro meu pai, eu vou esperar que ele haja em meu favor, que ele haja na minha casa. Irmãos, as palavras do Senhor prevalecem sobre qualquer blasfêmia ou sobre qualquer oposição. O nosso Deus luta as nossas batalhas. Às vezes estão achando que estão ganhando território porque você está em silêncio, mas entenda, enquanto você está em silêncio, Deus está trabalhando por você. Enquanto você não responde, Deus está preparando a sua vitória. Enquanto você não dá resposta, Deus está preparando a sua virada, como nós cantamos aqui hoje mais cedo. E aí quando alguém se lembrar de você, já vão ver que você está em outro patamar, em outro nível, vivendo as promessas, vivendo os sonhos. Já vai ver a sua família restaurada, já vai ver o seu casamento restaurado, já vai ver os teus filhos na casa de Deus. Quando perceberem que você estava em silêncio, mas o céu estava trabalhando por você, irmão, não vão te achar no lugar que te deixaram. Não vão te achar no lugar que te deixaram. Às vezes te deixaram no desprezo, às vezes te deixaram na miséria, às vezes te deixaram no esquecimento, às vezes te deixaram: esse não dá mais nada, essa não dá mais nada, eu não tenho mais nada para tirar dela não, deixa ela aí, vai morrer. Quando ver, irmão, que o céu trabalhou por você, você vai estar em outros níveis. E aí você vai dizer: eu não preciso responder, contei tudo pro meu pai. Ele lutou minha guerra, ele lutou a minha batalha. E eu quero profetizar sobre você, que assim como foi com Judá nos dias de Isaías, Deus será com você hoje. Deus será com você hoje. Todas as palavras lançadas pelo mal contra a sua vida, contra a sua família, contra o seu ministério, toda palavra lançada contra os escolhidos do Senhor cairão por terra. Elas não prevalecerão. Elas não prevalecerão sobre nós, irmãos. Às vezes a gente pensa: pastora, isso não existe no mundo evangélico. Não, existe sim, meu irmão. Existe sim, sabe por quê? Tem gente que não quer ver a gente vencer, infelizmente. Mas para esses nós temos só um recado: nós estamos debaixo da mão do Todo-Poderoso. Nós estamos debaixo da mão daquele onipotente que pode todas as coisas. Nós vamos vencer. A minha casa vai vencer. O meu casamento vai vencer. A minha saúde vai vencer. Às vezes, irmãos, nós não temos algo físico, alguém que está contra nós, mas existe uma sentença de uma enfermidade que nos acompanha há anos. Sentença do inferno cairá por terra, em nome de Jesus. Nós seremos um povo curado, nós seremos um povo restaurado, nós seremos um povo que veremos os milagres do Senhor. Nós seremos um povo que veremos aquilo que estão tramando contra nós ou falando contra nós se transformar em bênção e em vitórias. Até a maldição vira bênção quando nós estamos debaixo da presença poderosa do Senhor. Isaías mandou dizer para Ezequias: não tenha medo não, porque Deus já ouviu o que falaram contra você. Deus já ouviu o que falaram contra o seu povo. Deus já ouviu o que falaram contra o próprio Deus. Porque às vezes é assim, né, irmão? Para que você está indo na igreja? Nossa, está cansado de vencer na igreja. Não acontece nada na sua vida, né? Nossa, faz tanto tempo que você caminha doente, indo para a igreja, e até hoje não foi curado. Nossa, mas essa impossibilidade, ela existe na sua vida, você é tão crente. Irmão, não está falando contra você não, está falando contra o teu Deus. Mas Ele está ouvindo. Ele está ouvindo, porque às vezes as pessoas acham que estão te atingindo, mas estão atingindo o teu pai. Quem é pai e mãe aí já sabe, né? Fez alguma coisa pro filhinho, você já ficou: faz pra mim, não faz pro meu filho não. Pai é assim, Ele está de olho em nós, Ele está de olho naquilo que estão dizendo contra nós. E o mal não prevalecerá sobre a nossa casa. Não prevalecerá a palavra de maldição contra nós. Não prevalecerá o caos. Não prevalecerá as sentenças do inferno contra nós.
nossa casa. Nós pregamos esses dias aqui, nós estamos em guerra, todos os dias em guerra, em batalha, e nós precisamos abrir a nossa boca e começar a profetizar. A vitória é minha pelo sangue de Jesus, a cura é minha pelo sangue de Jesus, essa virada na minha vida, ela vai chegar pelo sangue de Jesus, a minha vida financeira vai transformar pelo poder do nome de Jesus. Nós precisamos profetizar, irmãos, e verbalizar. Aquilo que eu não vejo e eu não posso atingir, a minha voz consegue atingir. Aquilo que eu não posso lutar, que eu não posso guerrear, não estou vendo ninguém, não estou vendo o mundo espiritual, mas a minha voz pode dar uma ordem e dizer: caos se cessa, medo cessa, medo, ansiedade cessa. A nossa casa está protegida pelo Senhor, os nossos dias estão contados pelo Senhor. A palavra diz isso, que a nossa história está escrita pelo Senhor antes mesmo de haver qualquer um dos nossos dias. O Senhor nos conhece, o Senhor nos vê, Ele nos fez, nós somos criatura, nós somos filhos de Deus. Nós precisamos tomar posse disso, irmão. Eu estava conversando com alguém essa semana e eu dizia para essa pessoa: começa a tomar posse do que Deus já te deu. Deus nos dá saúde, Deus nos dá bênçãos, Deus nos dá relacionamentos, Deus nos dá coisas materiais, Deus nos dá coisas espirituais. Irmão, toma posse. Aquilo que foi liberado domingo aqui, muito forte o culto de domingo, irmão, não sai daqui sem tomar posse. Sai por essas portas dizendo: eu recebo esse mover aí, ó, é meu. Eu recebo isso daqui, é meu, é da minha casa, é da minha família. A minha casa não vai ver destruição, os meus filhos não verão destruição, o meu casamento não verá destruição. Eu prevalecerei no Senhor. Nós precisamos tomar posse dessas coisas. E às vezes a gente pensa: Senhor, mas eu preciso tanto que o Senhor mude uma história, eu preciso tanto que o Senhor mude um trabalho, eu preciso que o Senhor mude tanto algo que eu estou esperando em Deus. Mas Deus está dizendo para você: continua caminhando antes de eu mudar, continua andando antes que eu mude. Não para, só vai para frente, ó, para frente que se anda. Nosso alvo é lá, continua. Às vezes a gente quer esperar a situação perfeita para fazer o que Deus nos mandou fazer. E Deus está nos dizendo nesta noite: comece a dar seu jeito de fazer, porque quando você põe o pé, eu arrumo o chão para você. Quando você põe o pé na fé, Deus vem e traz o chão para você pisar, meu irmão. É pela fé. É pela fé. E hoje é um culto que eu queria poder descer daqui, trazer todo mundo aqui e orar por você, e colocar a mão na sua cabeça e dizer: olha, não prevalecerão as palavras do inferno contra você. Era um culto, irmãos, que era para a gente terminar esse culto aqui hoje, escorado no outro, de tanta presença, de tanta glória de Deus. Mas infelizmente nós não podemos fazer isso. Mas eu entendo que é o tempo em que Deus quer usar você. Deus poderia me usar hoje, como está me usando. Poderia usar a pastora Pamela, poderia usar o pastor Hilton para orar por você. Mas Deus me disse claramente hoje de manhã: eu quero usar cada um deles. Eles vão profetizar, eles vão ordenar, eles vão levantar a mão sobre eles, sobre a casa deles. Eu não sei a realidade da sua casa, você sabe. Você não sabe a realidade da minha, eu sei. Então, quando o Senhor nos dá essa direção, irmãos, é porque algo vai romper sobre nós. Algo vai romper sobre a nossa casa. Algo vai romper sobre a nossa família. Não existe ninguém melhor do que você para orar pelos teus filhos. Não existe ninguém melhor do que você para orar pelo teu esposo, pela tua esposa. Não existe ninguém melhor do que você para orar pelo teu ministério. É a obra que Deus te deu. Não existe ninguém melhor que você para orar por isso. Não existe ninguém melhor para você que orar sobre a sua enfermidade. Você sabe, você sente ela. Às vezes a gente espera que alguém venha e faça uma oração de fogo, do poder, do manto. É bom, irmão, a gente faz, mas tem hora que a gente precisa verbalizar para o mundo espiritual entender: ei, eu já entendi que a palavra de poder está em mim, e através do sangue de Jesus, do poder de Jesus, eu vou abrir a minha boca, eu vou profetizar e eu vou ver acontecer.
Eu vou profetizar e eu vou ver o inferno retroceder. Irmãos, é tempo de termos testemunhos extraordinários no mundo espiritual. Sabe por quê? Nós estamos alcançando níveis espirituais jamais alcançados neste lugar. Então nós precisamos ter experiências espirituais. Nós precisamos saber discernir o que é humano e o que é espiritual. Bem, isso aqui que está acontecendo é culpa minha mesmo, ou é culpa da minha família, mas isso aqui não vem de Deus para nós. Então vai ser retroceder em nome de Jesus. É o tempo, irmãos, de abrirmos a nossa boca e sermos profetas na nossa casa. É tempo de sermos profetas na nossa igreja. É tempo de nos levantarmos como soldados. Deus não nos dá a patente, irmãos, para ficarmos sentados esperando o comandante passar a revista, não. Deus nos dá a patente para dizer: levanta e começa a lutar essa guerra. Levanta e começa a lutar essa batalha hoje. Levanta e começa a dizer: na minha casa não, na minha família não, na minha mente não, na minha vida não. Comece a profetizar e você vai ver milagres acontecendo. Você vai ver portas se abrindo. Você vai ver enfermidades indo embora. Você vai ver o novo de Deus sobre você. O novo de Deus sobre a sua casa, em nome de Jesus.